Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que estou sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram pra outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto pra mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Olá, acadêmicos e acadêmicas de Letras Libras do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Falar de diversidade é maravilhoso, mas, ao mesmo tempo, nos dá uma responsabilidade muito grande de não pensarmos algo do tipo: ok, mais uma disciplina. Não dá para ser assim, pois quanto mais estudamos, pesquisamos sobre o tema, mais as palavras vão se tornando um peso. Peso não no sentido de chato, mas de responsabilidade. Ou peso no sentido de eu preciso lutar junto. Dessa forma, nesta videoaula, trataremos especialmente do seguinte tema:
Bem, se pensamos na história do Brasil, na sua base, é inevitável que nos venha à mente dois grupos étnicos: indígena e negro. Nosso foco será nesse último. Infelizmente, essa lembrança não começa muito bem, pois lá pelos anos de 1500, na colonização do Brasil, o povo africano que aqui chegou a remo não veio por livre e espontânea vontade, mas à força. Estamos a falar de quê, precisamente? A escravidão. Bom, a disciplina aqui é Educação e Diversidade Cultural, não História, mas alguns pontos precisam ser lembrados. A escravidão no Brasil iniciou-se por volta da década de 1530, quando os portugueses colonizaram nosso país para atender mais especificamente a demanda dos portugueses por mão de obra para o trabalho na lavoura. Tal processo deu-se primeiramente com a escravização dos indígenas. Em seguida, essa foi sendo substituída pela escravização dos africanos. Trazidos por meio de algo chamado tráfico negreiro. O tráfico negreiro foi uma atividade realizada entre os séculos XV e XIX. Os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. Daí vocês já sabem, o período histórico de sofrimento ao povo negro aqui no Brasil. Milhões de escravos negros no Brasil. Muitos escravos morriam nos navios, porque as condições de viagem eram horríveis. As pessoas que sobreviviam ao chegar ao Brasil eram logo separados do seu grupo linguístico e cultural africano e misturados com outros de tribos diversas, para que não pudessem se comunicar, ou seja, o apagamento da língua. Praticar sua religião e cultuar seus deuses também não era permitido. Seu papel de agora em diante seria servir de mão de obra para os seus senhores, fazendo tudo o que lhes ordenassem, sob pena de castigos violentos. A minoria branca, a classe dominante socialmente, justificava essa condição através de ideias religiosas e racistas que afirmavam a sua superioridade e os seus privilégios. As diferenças étnicas funcionavam como barreiras sociais. Daí podemos pensar: mas o povo negro se submeteu o tempo todo a essa humilhação, castigos?
Não. Então vem a parte boa da história. A submissão é convertida em um basta. Foi difícil, mas aconteceu. Vamos falar então sobre as comunidades quilombolas. Existiram centenas de quilombos dos mais variados tipos, tamanhos e durações. Os quilombos eram criados por escravos negros fugidos que procuraram reconstruir neles as tradicionais formas de associação política, social, cultural e de parentesco existentes na África. O quilombo mais famoso pela sua duração e resistência foi o de Palmares, estabelecido no interior do atual estado de Alagoas, na Serra da Barriga. Este quilombo se organizou em diferentes aldeias interligadas, sendo constituído por aproximadamente 20.000 habitantes e possuindo forte organização político-militar. Segundo informações do site da Fundação Cultural Palmares, hoje há no Brasil 3.386 comunidades quilombolas certificadas. Só no estado de Minas Gerais há 388. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a Lei 3.353, que abolia a escravidão no Brasil. Claro que essa lei não foi assinada ao despertar da princesa num belo dia. Não. Foi todo um processo de luta, de resistência dos quilombos. Enfim, esse detalhe da história não pode ser apagado. O protagonismo do povo negro na abolição da escravidão. Por isso, a importância dos movimentos negros por todo o Brasil ainda hoje. Vejam alguns sites interessantes. Vejam também projetos fantásticos que unem a temática negra e surda. Bom, vamos lá. Fazendo uma conta matemática simples. No ano de 1888, a escravidão é abolida no Brasil. Então, de 1500 a 1888 é igual
há 388 anos. De 1888 até 2020, hoje, 132 anos. Portanto, a quantidade de anos de escravidão no Brasil é o triplo da quantidade de anos da abolição da escravidão. Todo esse contexto histórico que eu apresentei a vocês é muito, muito, muito importante para entendermos como o passado continua a fazer influências no presente, não é mesmo? O que mudou? Positiva e negativamente. Vejamos. Bem, então falamos que em 1888 a escravidão foi extinta no Brasil. Ok. E então, o que acontece agora? Vamos pensar como estava a situação do povo negro quando a escravidão acabou. A falta de acesso à educação por parte dos libertos era uma preocupação para esses e foi uma questão fundamental para manter esse grupo marginalizado. Sem acesso ao estudo, esse grupo permaneceu sem oportunidades para melhorar sua vida. Sabem quando muitos pesquisadores surdos e ouvintes também mencionam que os surdos estão um passo atrás em relação aos ouvintes, no sentido de oportunidades? O contexto entre o povo negro e o povo branco, nesse caso, é o mesmo. Então, como havia muitas pessoas negras sem trabalho, sem casa, o que aconteceu? Muitos donos de fazendas e fábricas exploravam essas pessoas com salários baixíssimos. É como se dissessem: já que vocês estão precisando, podem vir. Isso é um preconceito. Isso é uma escravidão velada, disfarçada. Por que tudo isso que falamos está conectado com a nossa disciplina? Como seres humanos e profissionais da educação, é nossa missão dar as mesmas oportunidades a todos. Precisamos lutar para acertar esse passo entre negros e brancos. Um marco importante para o povo negro, sem dúvida, foi a Declaração de Durban. No ano de 2001, bem recente, não é mesmo? Então, no ano de 2001, na África do Sul, aconteceu a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Xenofobia e Intolerância Correlata. O Brasil participou desse encontro, cuja discussão principal foi o tratamento desigual para com as etnias. Então, os movimentos negros no Brasil questionaram os líderes governamentais em relação à dívida histórica para com a população negra
debatida em Durban. Essa bandeira levantada pelos movimentos negros foi importantíssima, porque isso influenciou no surgimento da Lei número 10.639 de 2003. No ano de 2003, foi promulgada a Lei 10.639. E essa lei, ela altera, ela incrementa a LDB. O que mudou? Vejamos. Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Uma vitória de fato para o povo negro brasileiro, especialmente porque antes de 2003 não havia nada sobre esse tema no currículo escolar no nosso país. Pensem só, o povo afro-brasileiro, juntamente com o povo indígena, são a base do Brasil, nossas raízes. Mas precisamos ficar vigilantes porque está na Lei 10.639. Mas está acontecendo na prática, nas escolas? Vejam a crítica do diretor do CEERT. Em 2003, foi sancionada a Lei 10.639, que alterou a LDB e inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. A contribuição africana para a constituição do país deveria ser valorizada como qualquer outra. E essa perspectiva igualitária na educação se apresenta em todas as disciplinas, como matemática, português, história e educação artística. Acontece que essas diretrizes não são seguidas na prática. As escolas não têm isso institucionalizado nos seus currículos. Então o tema acaba não indo para a sala de aula. Essas propostas políticas são conhecidas em português como políticas de ações afirmativas. As ações afirmativas são medidas especiais de políticas públicas ou ações privadas de cunho temporário ou não. Tais medidas pressupõem uma reparação histórica de desigualdades e desvantagens acumuladas e vivenciadas por um grupo racial ou étnico, de modo que essas medidas aumentam e facilitam o acesso desses grupos, garantindo a igualdade de oportunidade. Bom, eu me formei no ensino médio em 2001.
Portanto, antes da Lei 10.639. Mas já havia a lei, atenção, Lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. Mas, se essas leis são esquecidas, engavetadas e trancadas, não servem de nada. E vocês que se formaram depois de 2003? Lembram-se de algum professor, professora, de qualquer disciplina, mas especialmente de artes, literatura e história brasileira, conforme a lei manda? Lembram-se de algum professor propondo esse tema em sala de aula? Feira de ciências, feira do livro, ou mesmo esse tema dentro de uma festa cultural de sua região? Lembram? Atitudes como essas são fundamentais para que as crianças, os adolescentes, negros e negras, não se sintam excluídos ou inferiores do processo educacional e tenham um sentimento de pertença. Vou lhes contar uma experiência científica sobre o racismo na infância, realizado em 1939. O teste das bonecas, como foi chamado, foi feito por 2 psicólogos americanos, Kenneth Clark e sua esposa Mamie Clark. Para entender qual a imagem que as crianças negras tinham de si mesmas.
e qual o impacto do racismo na autoestima dessas crianças. A experiência foi o seguinte: 2 bonecas iguais, mas uma branca e outra preta, foram apresentadas para as crianças negras de 6 a 8 anos. Então, os 2 psicólogos responsáveis pela pesquisa faziam perguntas para as crianças. Por exemplo, qual a boneca que você gosta mais? Com qual boneca você gostaria de brincar? Qual é a boneca boa? Qual é a boneca má? Qual a boneca que se parece com você? Qual é a boneca mais bonita? Então, para as perguntas positivas, como qual a boneca boa, bonita, você gosta mais? Quais as respostas as crianças deram? A boneca branca. Isso aconteceu em 1939. Ok, mas em 2016, esse teste foi feito novamente com crianças negras na Itália e as respostas foram quase iguais. Então, de 1939 a 2016, o que mudou? Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Mi ha offeso. Chi? Tu. Perché? Perché mi hai chiamato nera. Perché ti offendi? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. Viram só o quanto temos que ficar atentos
e trabalhar? Perceberam que, mesmo depois de um século do fim da escravidão, o povo negro ainda sofre com a influência do passado. E às vezes o currículo é omisso. Como isso pode acontecer num país como o Brasil? Pois aqui há a multietnicidade, ou seja, a mistura de cor, de cultura, de religiões, de festividades, de costumes. E se a escola, os professores, os gestores não tiverem essa consciência de que o humano merece respeito e pronto, se os profissionais da educação não tiverem essa empatia, as crianças e adolescentes, negros e negras, vão para a escola porque a lei obriga. Mas lá na escola, eles e elas não terão um sentimento de pertença. Comparado aos alunos e às alunas surdos e surdas que reclamam, e com razão, que tudo na escola é organizado na perspectiva ouvinte. Verdade? Revisando. Caros acadêmicos e caras acadêmicas, nesta videoaula, nosso objetivo principal foi refletir sobre a diversidade étnico-racial na legislação educacional brasileira. ênfase no povo afro-brasileiro. Falamos rapidamente sobre o período da escravidão do povo negro no Brasil, mas houve escravidão em vários países aqui das Américas e também da Europa, ok? Esse contexto histórico é importante para compreendermos os desdobramentos da luta dos movimentos negros. Falamos do racismo, especialmente na Lei 7.716 de 1989, e tudo isso foi explicado para chegarmos à lei que altera, complementa a LDB, Lei 10.639 de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo história e cultura afro-brasileira, principalmente nas disciplinas de arte, literatura e história do Brasil. E eu acrescento aqui um documento, o parecer CNSP 003 de 2004. Esse parecer regulamenta a Lei 10.639 e explica, aconselha como a temática afro-brasileira pode ser trabalhada nas escolas. Daí vocês me perguntam, precisa uma lei mandar isso? Precisa. Alguns podem dizer, preconceito? Aqui não tem, acabou, foi no passado. E isso é perigoso, porque parece que estamos como que com os olhos fechados para o que acontece ao redor. Uma forma de racismo muito perigosa também é o racismo estrutural. O que é isso? É aquele preconceito velado que está incutido na mente por causa da influência histórica. Às vezes, acontece de uma pessoa questionar, eu, preconceituoso? Mas eu não falei nada demais. Ela falou, mas é porque essa pessoa não tem consciência, ela está fechada.
Vejam mais alguns exemplos de racismo estrutural em algumas palavras, frases, expressões idiomáticas e músicas em português. E quando a gente olha, fica chocado, porque antes não havia nem percebido. Viram só? Precisamos conscientizar nossos alunos e conscientizarmos a nós mesmos que essa luta não é isolada, mas conjunta. Vou deixar aqui algumas dicas de literatura, como contos, livros, e também dicas de filmes que podem ser utilizados para o debate, o ensino, a conscientização e a desalienação em relação à diversidade étnico-racial. É isso aí. Chega de banheiro de negros. Chega de banheiro de brancos. Só existem banheiros. Vá onde quiser. De preferência perto da sua mesa. Aqui na NASA, a urina é da mesma cor. Uhum.